dia, meu nome é Lúcia, eu sou neurologista e especialista em medicina do sono. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a relação entre sono e obesidade. O sono é muito importante em todas as fases da nossa vida. A gente sabe que o neném, quando nasce, ele dorme quase 80% do tempo. Isso é importante para o desenvolvimento tanto do sistema nervoso central, do cérebro do bebê, quanto para ele crescer e ganhar peso. Na fase da infância, todo mundo já ouviu falar aquela história de que criança que não dorme não cresce. Também é importante a questão do sono, que a criança precisa ter um sono de qualidade, fazer um sono profundo para liberar um hormônio que chama hormônio de crescimento, que está estreitamente relacionado à questão do crescimento da criança, a criança ganhar altura e ganhar peso. No adulto, o sono tem um papel crucial também na questão do metabolismo. São vários os hormônios que são liberados durante o sono, mas eu vou falar só sobre alguns que são mais importantes na questão do ganho de peso. Dormir pouco e dormir mal tem um impacto muito grande no metabolismo. Então, se você dorme pouco porque tem insônia, o que é insônia? Insônia é você ter dificuldade para iniciar o sono, ou você dormir, mas não conseguir manter o sono, acordar várias vezes durante a noite, ou dormir e acordar de madrugada e não conseguir dormir mais. Ou simplesmente a sensação de que não tem um sono restaurador, isso é insônia. Ou se você dorme pouco por uma coisa que hoje em dia a gente chama de síndrome de restrição do sono. O que é isso? O dia tem 24 horas, e as pessoas estão extremamente atribuladas, elas trabalham o dia inteiro, chegam em casa, tem 1000 coisas para fazer e acabam se perdendo e dormindo muito tarde, abocanhando uma parte da noite e dormindo pouco durante vários dias. Isso causa uma restrição do tempo de sono. Ou a pessoa pode dormir mal simplesmente porque ela tem um distúrbio do sono. Por exemplo, o distúrbio do sono mais comum é a apneia obstrutiva do sono. São pessoas que roncam e quando elas adormecem, elas param de respirar várias vezes durante o sono. Isso causa um sono muito interrompido, sem que a pessoa perceba, e ela tem um sono de baixa qualidade e não faz um sono profundo. Isso também pode alterar o metabolismo. Quando a gente tem algum desses fatores, ou a insônia, ou a restrição do sono, ou o distúrbio do sono, você tem um impacto na qualidade do teu sono e você vai alterar a liberação de várias substâncias. Algumas delas são a leptina e a grelina, que são hormônios que são liberados durante um sono de qualidade e elas sinalizam, elas mandam mensagens para o nosso cérebro falando que o indivíduo não está com fome. Então, uma das repercussões de você dormir pouco ou dormir mal é que esses hormônios são liberados de forma inadequada e o nosso cérebro não recebe essa informação. Como consequência, você vai ter fome, você perde essa sensação de saciedade. Então, o indivíduo que dorme pouco e dorme mal, ele tem fome, e ele tem fome por alimentos de alto teor energético. Então, tem mais fome de açúcar, mais fome de gordura, mais vontade de comer pão, mais vontade de boicotar a dieta. Então, aquela coisa de que assim, eu vou acordar todo dia muito cedo, vou dormir menos, para poder fazer atividade física, na questão da dieta não funciona tão bem. Por quê? Porque a restrição do tempo de sono pode aumentar a sensação de fome e fica mais difícil de fazer dieta. Um outro fator que pode facilitar a questão da obesidade em relação à questão do sono é que privação de sono e dormir mal é um estresse para o nosso organismo. Toda vez que o nosso organismo está numa situação de estresse, ele aumenta a liberação de um outro hormônio que chama cortisol. E o cortisol, ele pode ter tanto repercussão na queda da imunidade, né? Então é comum que pessoas que dormam mal começam a ter mais infecções, né? Como o cortisol, ele aumenta a sensação de fome e a tendência a você ter mais depósito de gordura, tá? Então, assim, o aumento do cortisol, ele pode elevar a glicemia, pode aumentar a resistência à insulina e pode facilitar de você ter mais depósito de gordura e de você ter maior predisposição à obesidade. Além disso, dormir pouco e dormir mal diminui a capacidade de você fazer atividade física. Você está mais cansado, está mais fadigado, já não tem vontade de fazer atividade física. A restrição de sono tem uma repercussão muito importante na questão do humor. Tá? Insônia e privação de sono está estreitamente relacionado a sintomas de irritabilidade, de cansaço, de redução da libido e de depressão. E tudo isso junto dificulta de você fazer uma atividade física. Então, os meios pelos quais o sono pode predispor à obesidade são muitos. E parece que tudo isso piora lá por volta dos 50 anos, sendo um pouquinho mais intenso na mulher por conta da menopausa. Por que isso acontece na menopausa? A menopausa, ela vem acompanhada de vários sintomas, e alguns deles são os fogachos. Os fogachos acontecem mais à noite, e eles acabam interrompendo muito o sono, e às vezes causam insônia.
Além disso, a mulher depois da menopausa, ela tem um pouco mais de depósito de gordura abdominal e no pescoço, e ela isso acaba se comportando mais ou menos como acontece no homem. Então ela tem mais predisposição a ter, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio do sono, pode causar um sono de má qualidade com toda a repercussão metabólica. Então o ideal é que, se você dorme pouco e dorme mal, você tome cuidado com todas as dicas de higiene do sono, e se você percebe que tem um distúrbio do sono, esse distúrbio tem que ser tratado para melhorar a qualidade do sono. Outra coisa, assim, lembrar que a necessidade de sono é geneticamente determinada, você não consegue mudar. Então, se você precisa dormir 8 horas por noite, tem que dormir essa quantidade. Se você precisa dormir 7 horas por noite, você tem que dormir essa quantidade. Não adianta você dormir menos e achar que o seu organismo vai lidar bem com isso, porque ele não vai lidar bem com isso, ele vai interpretar como uma situação de estresse e vai ter toda a repercussão metabólica. Eu espero ter tirado as dúvidas a respeito da questão da obesidade e do sono, e depois eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre as dicas de higiene do sono. Muito obrigada e até a próxima!